Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos nós, que Deus nos ajude. E o estudo de hoje, com sinceridade e verdade. Ontem vimos, você estava lá, e hoje com sinceridade e verdade vamos compreender isso com a palavra do Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e pelo maná, o pão de cada dia que Ele nos deu hoje, amém? Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse dia e pela tua misericórdia e bondade, Senhor. Derrama sobre nós o Espírito Santo, abrindo nossa mente e nosso coração para compreender as tuas santas palavras. Obrigado pela tua santa paciência. Obrigado não só pelo dia que o Senhor nos deu hoje, mas também por maná que o Senhor não deixa faltar em nossa casa. Abençoa todos os meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, escutando os teus ensinos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Tudo pelo poder do Espírito Santo, né, irmãos? Queridos, com sinceridade e verdade, o que Josué pediu aos israelitas que eles fizessem? O que foi? Desculpa aqui. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, nós vamos ler. Vamos ver o que Josué pediu. Ele fala, versículo 14, do capítulo 24 de Josué. Agora, pois, temei ao Senhor, servir com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e serviram ao Senhor. Larga tudo isso e sirva ao Senhor. Josué continua para aquele povo novo. Porém, se vós perecer mal servir ao Senhor, escolhei. Então Josué, ele fala assim, escolha um para servir. Ele fala, escolhei hoje a quem servis, ou a quem sirvais. Vocês têm que escolher um hoje, a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujo a terra habitais. Eles viviam ali na terra dos amorreus, que Deus tinha expulsado eles dali. Então, Josué deixou bem claro, vocês tomam suas decisões. Porque Josué disse assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então veio o recado de Josué aqui, nesse capítulo 24, nesse capítulo 24, versículo 14 e 15, veja aqui, que não era para servir a Deus, não de brincadeira, ou fazer de conta. Não era assim que ele queria. Ou morno, como um laudiciano, como um pé na igreja, outro no mundo fazendo as coisas e dizendo, não tem nada a ver. Isso aí que você está falando não tem nada a ver. Só com fidelidade e integridade, Deus aceita os seus filhos, meu irmão. Na nova terra e novo céu. Não adianta. Agora, pense um pouco depois de toda a história do povo de Israel sendo libertado do Egito, atravessando o Mar Vermelho e depois o deserto por 40 anos. Pense, se coloque no lugar deles, tá? E agora Moisés morreu, que começou tudo isso, tá? Moisés morreu e Josué estava velho também. Josué agora, depois que Moisés morreu, ele era novo ainda, mas aí ele conduzindo o povo, dando continuidade ao que Moisés fez, agora ele já era velho, já estava na terra, ele já era velho. E ainda Josué estava dizendo, jogue fora os deuses que os pais de vocês serviram,
do outro lado do Eufrates e do Egito. Por que Josué ainda estava dizendo isso para o povo? Um povo novo, nova geração. Porque os pais deles fizeram isso. E foi castigado, queridos. Se você amar outro Deus, você despreza um. Então, meu irmão, veja aqui que foi bem claro o que Josué disse. Agora pode ser ainda, né, o povo que tinha deuses estranhos no meio deles. Se não existisse, Josué não estava dizendo isso para eles. Ou seja, a mesma coisa que aconteceu com os pais deles, estava acontecendo ali. Eles tinham deuses escondidos dentro do coração, estátuas escondidas. Deus estava vendo tudo e contou para Josué. E Josué estava dizendo para o povo. Porque ele falou assim, ó, vocês que sabem se vão seguir o Deus dos amorreus, os deuses que seus pais seguiram, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, não existe, né, outros deuses além de Deus. Josué não estava dizendo no final de sua vida isso, se o povo não tivesse idolatrando ainda. Perdão aqui. Meus queridos, que o povo duro era esse de coração, não era? E como é hoje? Como nós classifica hoje o povo de Deus, que estamos atravessando o deserto também, para a terra prometida que Deus nos prometeu, que mana leite e mel? O povo ainda assiste, né? Ou insiste, na verdade, adorar outros deuses estranhos. Deuses disfarçados dentro da sua própria casa. Jogue fora os deuses que estão dentro da sua casa, meu querido irmão, minha querida irmã. Isso não agrada a Deus. Dentro da televisão, os programas que você assiste, filmes, dentro da internet, o iPhone dentro do seu celular e todos esses lugares, tá? Você, com acesso à internet, você tem acesso ao mundo todo. Você tem um mundo na palma de suas mãos. Você tem acesso aos jogos, à pornografia, tá? À matança. Jogue fora os deuses de sua casa. Amados, nós somos povos de Deus e estamos expostos às tentações e idolatrias. Nós estamos expostos a isso, tá? De uma forma muito mais sutil do que aquele tempo daquele povo. Hoje Satanás trabalha sutil. Você sem perceber, você está idolatrando. Você idolatra um cantor. Você pode idolatrar outra pessoa, o seu pai, sua mãe. Você pode idolatrar você. Satanás trabalha num jeito sutil, enganando as pessoas. É por isso que a mensagem de Deus atual é válida nos tempos de hoje, viu? Não se esqueça disso. No verso 15, Josué fala: escolha hoje a quem servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é o que o povo fala. Não é o que a mamãe e o papai falou. É o que Deus falou. Enganoso é o coração do homem, meu querido irmão. Então, nós temos que servir ao que Deus falou. As idolatrias estão espalhadas nas festas, nos costumes humanos. Um exemplo aí é dia 25 de dezembro. A Bíblia não mostra que Jesus nasceu dia 25 de dezembro.
Mas a história mostra que nasceu outra pessoa, um Deus pagão. E o mundo está entendendo isso daí. O próprio Papa no Vaticano chegou a falar isso em praça pública. Queridos, no verso 15, Josué fala: escolha hoje, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitas pessoas não podem dizer isso na sua casa. Porque ou a mulher segue o Senhor e ele não, ou ele segue e a mulher não, e os filhos não. Ou os filhos seguem e os pais não. Mas você tem que ser fiel a Deus. Se você quer esse mundo, então eu vou dar um recado. Se você gosta desse mundo, eu dou um recado para você. Desfrute bem dele. Aproveite ele o máximo. Viu? Aproveite esse mundo carnal, os prazeres da carne, à vontade. Aproveite o máximo que você puder. Sabe por quê? Tá? Curta bastante mesmo. Mas, lembre-se de uma coisa, você não terá o céu. Quem ama o mundo, ama a idolatria. Ama o inimigo de Deus. Porque ele coloca as coisas no mundo para as pessoas esquecerem de Deus. Tá? Lembre-se, você ama o mundo? No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, Deus fala: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque a concupiscência da sua carne, soberba dos teus próprios olhos, não procede de Deus, procede do mundo. O mundo passa com a sua concupiscência, mas todo aquele que faz a vontade de Deus, esse sim permanece eternamente. Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15. Você entendeu, queridos? Negar o mundo. Tá? Lembre-se que você não terá o céu se você escolher o mundo. Tá? O céu pertence àqueles que desprezam o mundo e nega a si mesmo e toma a sua cruz e siga Jesus. Foi isso que ele falou. Quem quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo. Põe a sua cruz nas costas, vem e me segue. Jesus estava querendo dizer para nós: vem porque a minha estou levando. Meu irmão, Laodiceia é um povo iludido, porque tem um pé na igreja e outro no mundo. Isso eu estou falando em todas as religiões. Todas. Brincando de ser cristão. E eles não vão abandonar a igreja, com certeza. Eles vão continuar na igreja. Mas não são cristãos completos. É por isso que Laodiceia é chamado de mordidão na Bíblia, em Apocalipse. Queridos, temer a Deus é ter uma consciência constante da magnitude da sua exigência, um reconhecimento que ele não é apenas nosso Pai Celestial, mas também nosso Rei Divino. Se Deus não quisesse, você nem existia. Nem eu que estou falando aqui. Com isso, nos leva a uma vida de obediência a Deus. Seguir a Deus é uma vida de obediência a Deus. Amados, pare de se enganar. Essa que é a verdade. E ser uma pessoa morna. Você será vomitada da boca de Deus, como a palavra de Deus diz. Tu és morno e estou a ponto de te vomitar. Povo de Laodiceia. Nós somos os laodicianos. Nós estamos na última igreja de Apocalipse. Não tem mais igreja. Acaba aqui, queridos. Busque o batismo do Espírito Santo. Abrace a reforma da saúde. Abra-se de verdade completa na palavra de Deus. Porque o nosso destino é o céu, não essa terra pecaminosa.
Nós somos um peregrino. Nós estamos de passagem. Tome cuidado com as comemorações de festa, com os filmes, com as coisas que você vê na televisão. Selecione isso para os seus filhos. Amados, como eu me arrependo de não ter estudado a palavra de Deus antes. Como eu sou um cara arrependido. Quantas coisas eu já tenho feito erradas. Mas continuo errando ainda. Porque a tendência do ser humano é ir para o mal. Nós nascemos com a natureza pecaminosa. Mas nós podemos mudar. Josué mudou. E ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é o que o povo fala, meu irmão. É o que Deus fala. Se você quiser ter o novo céu e a nova terra. Você que decide. Sabe por quê? Porque o próximo estudo, hoje à tarde, livres para servir. Deus não te obriga a servir Ele, viu? Nós vamos entender isso de acordo com o livro de Josué. Está terminando o livro de Josué. Está acabando. Tá? Que lições ficou aqui no livro de Josué e vai ficar na sua memória. Dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Aponta isso para outras pessoas. Mostra para elas que esse mundo tem um fim. Mas o mundo vindouro do Senhor, que está por vir, esse não. Esse é eternamente. Jesus vai ser o nosso presidente. Jesus vai ser o nosso governador. Jesus vai ser o nosso prefeito, o nosso deputado estadual, o nosso federal. Não tem mais nada a não ser a Jesus. E você não gostaria de ser comandado por ele? Que deu a vida dele para salvar você? Eu não quero outro. Tá bom, Jesus, para mim. Tá bom demais para o que eu mereço. Estuda à tarde, livres para servir. Amém? Fique com a paz do Senhor. Você do Japão, você da França, você dos Estados Unidos, da Alemanha, Hans, que manda recado para mim aí da Alemanha, viu? Você também, né, de Portugal, que a graça do Senhor, dos Estados Unidos, tem bastante gente dos Estados Unidos, que Deus tome conta de vocês. Povo do Brasil, da capital de São Paulo, onde eu estou, que Deus tome conta de nós e que nós possamos seguir a palavra de Deus na risca, meu irmão. Porque quem gosta do mundo vai ficar no mundo, viu? E ó, o Senhor deu um recado na Bíblia. Aqui quem ficava era choro e ranger de dentes. Porque o povo dele vai embora com ele. Depois ele vai renovar essa terra, purificar ela com fogo, e nós vamos viver aqui com ele eternamente. Jesus e o nosso Deus vai estar no trono da Nova Jerusalém. Aonde o livro de Isaías fala, de um sábado ao outro, virá toda a carne me adorar. Isaías 66, versículo 22 e 23. De uma festa da lua nova e de um sábado ao outro, virá toda a carne me adorar. Amém? É assim que nós vamos viver, em harmonia, em paz. Sem assassinatos, sem pandemia, sem doenças. Sem avareza, sem ganância. E a morte não vai existir mais. Você quer ou não quer? Ou você prefere esse mundo? Você tem um livre-arbítrio, escolha. Josué disse, vocês que sabem. Vocês vão ficar com... Façam uma escolha hoje. Você vai ficar com os deuses dos vossos pais? Porque eu e minha casa vai servir ao Senhor. Que seja assim sua decisão hoje, meu querido irmão e minha querida irmã. Fica na paz do Senhor e até a tarde. Tchau, pessoal.